Quero estar chamando, convidando aqui à frente, o pastor André, que mais uma vez, se dispôs, saiu do teu lar, juntamente acompanhando com a tua esposa. Já paguei um mico bem na chegada, minha irmã? Mas estamos gratos a Deus sempre pela presença dos irmãos, todos aqueles que sempre têm vindo aqui colaborar, ajudar, está aqui nos alimentando da palavra de Deus. Que Deus abençoe e Deus use aqui nesta noite. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, cooperando com vocês, participando do culto e com o privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor. Minha oração é que o Senhor me use nessa noite para edificá-los e encorajá-los a, de fato, viver a vida, a aplicação da palavra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude com isso, porque a palavra de Deus, de fato, é a nossa vida. Dependemos dela para tudo, para poder viver, nos mover, existir. Isso é de fundamental importância. Tenho o privilégio hoje de estar com a minha esposa, a Simone. Nossas filhas ficaram lá na Piba, mas ela veio me acompanhando. Então, somos gratos a Deus por vocês. Estamos muito felizes pelo resultado, por saber que em breve vocês terão o pastor aqui, A gente vem acompanhando a luta, estávamos em oração por vocês, mas Deus respondeu às nossas orações, E em breve o pastor Marcos estará aqui com vocês. Isso é uma grande bênção, uma grande alegria. Abram a Bíblia de vocês lá em Judas, deixa a Bíblia aberta. Judas é uma carta bem pequena, é o penúltimo livro da Bíblia, a última epístola que nós temos na Bíblia. Depois vem Apocalipse, o livro final. E Judas, ele é uma carta muito oportuna para nos encorajar a entender que os dias são maus, os dias são realmente maus. Nós vivemos momentos bem desafiadores. Isso não é nada novo, apesar do que o sentimento e a sensação que temos é que as coisas pioram a cada dia, Eu não sei você, mas eu olho para trás e vejo, o sentimento que tenho é que, ao ver o passado, parece que as coisas estão ficando cada vez piores, Portanto, a palavra de Deus, ela sempre nos alertou, dizendo que esses dias fazem parte da realidade da vida cristã. Então, Judas é uma carta que vai nos lembrar do cuidado de Deus e da maneira como o Senhor nos instrui em sua palavra para atravessar esses dias ruins, esses dias maus. É uma carta bem pequena, nós temos apenas 25 versículos, um único capítulo, e você pode chegar em casa e você pode ler essa carta, fazer o seu devocional na semana. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e encorajado por tudo que Judas escreve aqui, porque ele faz com muita diligência e com espírito pastoral muito acurado, muito preciso, para poder instruir aquela comunidade de irmãos que nós não sabemos exatamente aonde eles estavam, mas nós sabemos que era uma comunidade de irmãos, provavelmente em algum lugar, alguma região da Ásia Menor, ali aonde as 7 igrejas do Apocalipse deveriam estar inseridas. Então Judas está transitando naquele período e ele está ali lidando com alguma comunidade muito próximo da Ásia ou inserido na Ásia Menor, e ele escreve essa carta para poder promover um encorajamento
de olhar a vida e ver que, apesar de todas as dificuldades que nós atravessamos como povo de Deus, por causa dos homens impenitentes, os homens maus, ainda assim é possível lembrar dos nossos deveres como cristão, o que nós devemos fazer em uma comunidade, em um tempo como o que ele escreveu, e lembrá-los nos versos finais, 24 e 25, sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Então, se você quiser só entender um pouco do contexto, logo no versículo 3, ele mostra o tamanho da urgência que foi a sua escrita, a sua carta. Ele diz: enquanto eu estava me empenhando para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário me corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ele é alguém da comunidade apostólica que vai escrever uma pequena carta para encorajá-los sobre as coisas comuns da vida, e de repente ele coloca que eu me senti na obrigação, por necessidade, a escrever a vocês para exortá-los para que vocês batalhem pela fé que foi dada aos santos. Então, nós percebemos aqui o tom de urgência e, muito provavelmente, perigos que estavam sondando aquela comunidade, e com falsos ensinos para que eles abandonassem o verdadeiro evangelho e se desviassem do caminho da verdade. Dos versículos 4 até o versículo de número 16, Judas dá um relato de alguns homens que estão zombando sobre os anjos, os seres celestiais, homens que estão blasfemando contra Deus, homens que estão promovendo um ensino deturpado dentro da comunidade. E Judas então diz que esses homens serão julgados por Deus, que o fim deles já é certo, eles serão sentenciados pelo Senhor. Como Deus, ele usa inclusive um retrato do Antigo Testamento, quando Enoque viu o Senhor vindo com os seus milhares de anjos, ele diz: esses homens já estão condenados, porque Deus julgará como Enoque profetizou lá atrás. E Judas então fala sobre o cuidado que essa comunidade tem que ter acerca desses homens a qual ele chama aqui de homens ímpios. Ele fala das suas obras ímpias, ele fala de que eles são pecadores, ele chama de murmuradores, pessoas descontentes. Se você pegar aí os últimos versículos de 15 e 16, desse bloco maior, você vai ver que os termos que Judas está usando são termos extremamente pesados, né? Pecadores que proferiram contra eles murmurações, são homens descontentes que vivem segundo as suas paixões, e a sua boca vive falando grande arrogância, adulam os outros por motivos interesseiros. Então ele dá um retrato muito pertinente do que estava acontecendo naquela comunidade, em que aquela comunidade estava sendo provavelmente assediada por esses homens, e ele chama a atenção dessa igreja justamente para que eles possam lidar com isso adequadamente, sem nenhum problema, e é isso que nós temos nesse contexto de Judas. Todavia, os versos 17 até o verso de número 23, Judas dá algumas recomendações. E são essas recomendações que eu quero lembrar os irmãos aqui, porque são recomendações importantes para nós, que somos o povo do Senhor, e essas recomendações elas servem justamente para nos alertar, nos lembrar das nossas responsabilidades cristãs. E ele termina os versículos 24 e 25, que será o texto que nós vamos, de fato, nos concentrar, que é o texto que foi lido, lembrando uma verdade poderosa para nós, de uma segurança que temos em Cristo Jesus. E essa segurança é aquilo que mais deve estar na nossa mente e no nosso coração. Porque os dias eles não vão melhorar. A ideia que Judas está dizendo é justamente essa. As coisas elas não ficarão boas, elas irão piorar.
porque esses homens, eles irão de mal a pior, e eles seguirão o seu caminho até que sejam julgados por Deus. É isso que Judas está falando aqui. Então ele caminha esse retrato, essa sentença, para lembrar o que a igreja deve fazer e para lembrar realmente aonde nossa verdadeira segurança ela está. Então vamos nos lembrar das precauções, aquilo que de fato Judas traz como uma exortação de lembrança para esses irmãos, e isso nós vamos ver a partir dos versículos 17 até os versículos de número 23. A primeira lembrança que Judas faz aqui a essa comunidade é para que essa comunidade ela entenda a necessidade que eles devem ter na mente e no coração da lembrança do ensino apostólico que eles receberam. Então, como que nós podemos viver em um mundo caído e quebrado como esse? Se lembrando daquilo que os apóstolos ensinaram, se lembrando da palavra de Deus. Essa é a primeira lembrança, e ela está nos versículos 17 e 19, quando ele diz: mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é lembrar do ensino que foi delegado a nós por meio dos apóstolos, em que a palavra de Deus ela nos adverte sobre os problemas dos últimos dias, e ela também nos orienta por meio das palavras dos apóstolos como nós devemos viver nesse mundo caído. Então Judas está dizendo para essa comunidade: não se preocupe com esses homens, não é se preocupar com os seus ensinos a ponto de combatê-los, mas não se preocupe como se isso fosse uma coisa fora do comum. Lembre-se do que os apóstolos já falaram, de que nos últimos dias nós viveríamos um tempo em que os homens seriam guiados pelas suas próprias paixões, eles não teriam espírito e eles viveriam justamente para poder escarnecer, zombar daquilo que é o que o nosso Senhor ensinou e aquilo que o nosso Senhor representa. Então, o que precisamos fazer em um mundo como o nosso? Nós precisamos, de fato, lembrar que a palavra de Deus é o nosso guia seguro. Ela pode nos encorajar, ela pode nos exortar, e ela fará isso. Ela pode nos trazer alegria, ela pode confrontar o nosso coração, mas, sobretudo, ela fará todos esses elementos com o objetivo de nos instruir, nos conduzir nos caminhos seguros que o Senhor deseja que nós caminhemos. Porque a palavra do Senhor, ela é a única fonte segura que temos para conduzir as nossas vidas. Então, a primeira coisa que Judas está lembrando essa comunidade: vocês devem se lembrar do ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram, o evangelho de Deus que foi pregado, isso não pode ser abandonado por vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, quando uma igreja, um povo, uma comunidade abre mão da Sagrada Escritura, da orientação que a Sagrada Escritura se compromete a dar a cada um de nós, essa comunidade, então, ela rejeita a voz do próprio Deus e decide viver, então, pela loucura do seu próprio coração. E isso é comum nos nossos dias. Isso é comum nos nossos dias. Poucas pessoas, até mesmo dentro da igreja, querem guiar e ser conduzidas, guiar as suas vidas e ter as suas vidas conduzidas pela palavra do Senhor. Hoje é importante ter o sentimento de pertencimento de uma comunidade. Hoje é importante ter experiências pessoais e espirituais. Hoje é importante ter tantas coisas, mas nós sabemos aonde está a nossa fonte segura. E a nossa fonte segura está na palavra de Deus. E Judas está lembrando precisamente essa comunidade, esses irmãos, dessa verdade. Lembre-se dos ensinos dos apóstolos.
Lembre-se dos ensinos dos apóstolos. A segunda lembrança, precaução que Judas dá, se encontra nos versículos 20 e 21, quando nós observamos ali que Judas fala da necessidade de cultivar uma vida constante, espiritualmente falando. Mas vocês, ele começa da mesma forma que ele começou o versículo de número 17, dizendo, apontando de fato o argumento, o ponto a qual ele quer evidenciar. Mas vocês, meus amados irmãos, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. É interessante ver aqui como Judas usa as classes de palavras para poder instruir essa comunidade. Na primeira sessão, do versículo 17 a 21, nós vamos ver algo que já aconteceu. Lembre-se do ensino dos apóstolos, aquilo que foi delegado a vocês. Nessa segunda parte, nós estamos vendo que ele está usando tudo no gerúndio. Por quê? Porque a ideia aqui, edificando-se, né? Depois ele venha, mantenham-se, né? E depois ele venha esperando na misericórdia do Senhor, né? Essa ideia de, esses ambos, né? Essa ideia do gerúndio aqui é algo que acontece e deve continuar acontecendo na nossa vida. Então, qual é o segundo alerta que ele está dando aqui? A necessidade de cultivar uma vida espiritualmente sadia. E como que nós cultivamos uma vida espiritualmente sadia? Ele está dando aqui as diretrizes. Primeiro, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, aquilo que já foi nos delegado. Lembre-se que o verso 3, Judas, ele diz, eu senti a necessidade de escrever a vocês para que vocês batalhem pela fé que já foi dada a vocês. Não é algo que nós ainda vamos receber, é algo que nós já temos, é algo que já nos pertence. E aqui ele está dizendo, olha, edifique-se nessa fé, na fé que vocês receberam. Em outra parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, né, que a maneira como nós conseguimos nos edificar é orando, cantando salmos, orando em todo o tempo e cantando salmos em todos os lugares. Então Judas está dizendo, olha, não apenas considere o ensino dos apóstolos, mas também cultive uma vida constante de caminhada espiritual. Como? Edificando-se na fé que vocês já têm. Depois ele dá uma segunda receita, orando no Espírito Santo. Não é ore, é orando o tempo inteiro. Em que momento? Em todos os momentos. De manhã, de tarde, de noite, durante o dia, no final de semana, durante a semana, todo momento. A nossa vida, ela é e deve ser para a glória de Deus, em todos os momentos. Até no nosso lazer, porque o Evangelho modifica tudo na nossa vida. A maneira como comemos, a maneira como dormimos, a maneira como tiramos férias, como trabalhamos, como nos divertimos, como fazemos lazer. Tudo, o Evangelho, ele é prático para a vida real. Ele modifica a nossa mentalidade. Ele modifica a nossa cultura cristã, né? Nós não somos crente no domingo e na segunda a sábado somos pagãos. Não, nós somos servos de Deus. No trabalho, na escola, na faculdade, em casa, com os amigos, em todos os lugares. E Judas está dizendo, olha, os dias são terríveis. Esses homens são impiedosos. Esses homens, eles estão dispostos a zombar. Eles zombam até dos seres celestiais. E Judas usa aqui uma comparação, dizendo, nem Satanás, quando contendia pelo corpo de Moisés com o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel ousou dizer palavras de blasfêmia para Satanás. Mas esses homens, eles são impiedosos, eles não têm respeito por ninguém. Eles são zombadores mesmo. É nesse mundo que nós vivemos, de pessoas terríveis,
de pessoas ímpias, de pessoas maldosas, de pessoas escarnecedoras. Então, Judas está dizendo: mantenha a fé santíssima e orem em todo o tempo no Espírito Santo. Façam isso em todos os momentos. Não abandone a oração. E por último, Judas dá uma terceira orientação, uma precaução, na verdade, aqui, antes de entrar no belíssimo texto dos 24 a 25, que é a doxologia que nós temos. E essa última precaução que Judas dá está ali nos versículos 22 e 23, que é a necessidade de cuidar dos fragilizados, daqueles que são fracos na fé, e ampará-los para que eles possam então crescer na sabedoria. Diz lá o versículo 22 e 23: tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, Judas aqui dá 3 orientações de como nós devemos viver em um mundo quebrado, em um mundo caído. A primeira, lembrando-se dos ensinos dos apóstolos. A segunda, tendo uma vida, cultivando uma vida espiritualmente sadia, uma vida que tenha um relacionamento íntimo com Deus. E a terceira, sendo paciente com os frágeis, salvando os que estão em dúvida e detestando, não excluindo, mas detestando, não a pessoa, mas até mesmo a sua roupa que se contamina pelo pecado, as suas atitudes, a maneira como eles vivem, né? Judas não está, nós evangélicos somos muitas vezes taxados nesse mundo como radicais, pessoas que é tudo na vida, né? Homofóbicos, sei lá, tudo, né? A gente, né? Vocês são radicais, vocês são um monte de coisa, né? Falam de nós. A palavra de Deus não nos ensina a odiar pessoas. A palavra de Deus nos ensina a odiar o pecado que essas pessoas cultivam em suas vidas. A palavra de Deus nos ensina a odiar aquilo que eles fazem que desonra a Deus. Esse foi, inclusive, o tema do congresso de homens ontem, né? Amando o que Deus ama, odiando o que Deus odeia. Porque Deus odeia o pecado. E Judas está dizendo: olha, alguns vocês têm que ter piedade e misericórdia deles, porque eles vivem em dúvidas, são pessoas fragilizadas, são pessoas inconstantes, eles não têm sabedoria. Então nós precisamos exercer o amor cristão, a paciência, para orientar essas pessoas e reconduzi-las no caminho certo. Com outros, salve-os do fogo, aqueles que já estão perdidos, né? Dados como perdidos. Judas fala: salve esses, arrebate-os do fogo. Como? Lembrando eles o ensino correto que os apóstolos deram. E a outros, vocês devem então odiar até mesmo a sua roupa contaminada pelo pecado, aquilo que eles fazem, aquilo que ele representa. Então, 3 orientações que Judas está dando aqui: lembrança do ensino dos apóstolos, uma vida espiritualmente cristã sadia, bem cultivada, uma caminhada espiritual bem destacada, algo realmente intenso com Deus. E terceiro, o cuidado espiritual com os mais frágeis, com aqueles que são realmente necessitados. Então esse é o contexto da carta de Judas, em que ele lembra que está escrevendo para que os irmãos batalhem pela fé. Ele dá uma descrição dos homens dos últimos dias, a impiedade que esses homens vão promover. Ele traz 3 lembranças oportunas para a igreja se conduzir nesse mundo caído, esse mundo que está marcado pelo pecado. E aí então ele encerra a sua carta com os versículos 24 e 25, que de fato é o texto em que nós vamos agora fazer a exposição, para que possamos ser encorajados pela palavra do Senhor. Esses belíssimos versículos 24 e 25, talvez é o cântico mais
encorajador que nós temos em toda a Escritura, né? Então, diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 24 e 25. Eu sei que já foi lida, mas irei ler novamente. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo Jesus, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. O que Judas faz aqui, então, ao término dessa belíssima epístola? Bom, ele entoa um cântico a Deus, e esse cântico é conhecido por uma doxologia, que é aquilo que exalta o caráter e a ação de um Deus magnífico. Doxologias nas Escrituras, elas têm por objetivo, por finalidade, primeiro, lembrar o caráter daquele que está sendo louvado, a sua ação, a maneira como ele é apresentado para aquela pessoa ou para a comunidade, e culmina em um cântico de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Então, Judas, ele traz aqui um texto magnífico, uma doxologia, e essa doxologia, ela é muito encorajadora para nós. O texto não é apenas lembrança do que temos que fazer, mas o texto também é uma lembrança do que Deus fez por nós. Então, ele começa no versículo 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Primeira lembrança que Judas dá aqui no versículo 24, na parte A do verso, é que Deus é um Deus que protege o seu povo, para que esse povo não caia, para que esse povo permaneça de pé. Essa é uma lembrança magnífica. Não sei se você já se deu conta que você está de pé hoje, que você levantou hoje, veio aqui se reunir com seus irmãos para adorar a Deus, e isso não é mérito algum seu. Você não é dono do tempo, você não é dono do ar, você não é dono da saúde, você não é dono dos batimentos do seu coração. Muito menos você é dono da sua vida espiritual. E Judas está dizendo, o Deus que é poderoso para impedir que vocês tropecem. O Deus que segura, que sustenta você em suas mãos. O Deus que impede você de cair. Impede que você entre no lamaçal do pecado, que você se afunde, que você perca as estribeiras, que você vá para o inferno. Essa ideia que Judas está dizendo aqui é um contraste com os homens dos últimos dias que não tem nenhum freio. Mas o povo de Deus está sendo guardado. Perceba que essa é uma garantia que Judas quer que esses irmãos tenham entendimento frente a um mundo de extrema apostasia, de homens impiedosos, que estão zombando e escarnecendo de Deus e do seu povo. Deus está trabalhando para sustentar a minha e a sua vida em suas mãos poderosas. Deus é aquele que está segurando as nossas vidas em suas mãos. Ele é aquele que está protegendo para que nós não sejamos tentados além das nossas forças. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não vem tentação sobre nós superiores àquelas que nós possamos aguentar. O Deus que diz lá em João capítulo 10 que Ele tem nos guardado em suas poderosas mãos. E ninguém é mais poderoso do que as mãos do Pai dele. É o que Jesus fala para os seus discípulos em João 10. Esse Deus está garantindo que nós não iremos tropeçar. E é o que Judas está fazendo aqui, lembrando essa comunidade que apesar de toda a aflição,
de toda dor e de todo embate que eles lidam com homens impenitentes. O Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Esse Deus é o Deus que tem chamado e conduzido seu povo. Então a primeira promessa que Judas faz aqui, ou a primeira lembrança sobre o que Deus está fazendo em prol do seu povo, diz respeito à nossa proteção de cair. Diz respeito a essa proteção. Meus irmãos, é uma luta para cada um de nós ser cristão. É uma luta, e todos nós sofremos muitas tentações para deixar de ser um cristão que representa Cristo. Seja na vida sentimental, seja nas oportunidades, seja com dinheiro, com fama, seja com qualquer área da vida. Há uma grande batalha no nosso coração. Uma grande batalha quando nós olhamos. Quem de nós aqui já não pensou, pelo menos, é duro ser crente? Quem de nós? Então a vida, ela de fato é um grande desafio, mas Judas está falando, esse Deus é poderoso para evitar que vocês tropecem. Esse Deus, ele é poderoso. Que o nosso Deus seja louvado e exaltado por isso, porque apesar de não merecermos sequer a sua graça e a sua misericórdia, ainda recebemos a capacitação de suas mãos para poder continuar a jornada. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Judas, ele avança a parte B do versículo 24, e ele fala então da segunda ação que Deus faz, e essa segunda ação é de fato uma ação muito encorajadora para nós, porque nós imaginamos que muitas vezes somos um fardo para Deus, né? Poxa, Deus mais uma vez está sendo gracioso e misericordioso comigo, mas não é isso que Judas vai dizer aqui, a parte B do versículo 24, para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória sem mácula. Sem mácula. Leve em consideração o fato de que apesar de pecadores, nós somos justificados. Nós seremos apresentados diante da glória de Deus sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha de pecado. Talvez no dia do nosso enterro, algumas pessoas podem pensar, rapaz, esse deu trabalho. Essa deu trabalho. Mas por causa do mérito de Cristo Jesus na cruz, por ter nos chamado à salvação, e nós respondermos em fé, e submetemos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós seremos apresentados diante do Pai, sem nenhuma mácula. Deus não irá olhar para mim e dizer, poxa vida, mas você está todo baqueado, você está todo chamuscado, você vem de uma guerra, rapaz, você está todo cheio de buraco, né? De vários calibres aí no seu corpo, quase que você não chega aqui, quase que você não entra, mais um pouquinho você fica de fora. Não, Judas está dizendo, esse Deus, Ele apresentará a cada um de nós diante da sua glória sem mácula. Sem mácula. Essa é a beleza da vida cristã, que apesar de pecadores somos justificados. E Cristo nos salvou tendo em vista dois alvos. O primeiro, que nossa vida aqui fosse para a glória e louvor do seu nome. Essa é a finalidade última da nossa vida. Louvar e exaltar a Deus em todo o tempo. Para que o homem foi criado? Para louvor da glória de Deus. Glorificá-lo e exaltá-lo. Esse é o motivo pelo qual nós somos salvos aqui. Mas um segundo motivo é para conduzir a nossa vida de adorador até a eternidade, reconhecendo a soberania de Deus. Não sei se você já leu o livro de Apocalipse, mas todas as vezes que João relata de um povo em pé diante de Deus e do Cordeiro, o que eles estão fazendo? Cantando um cântico de salvação.
cantando um cântico de alegria, cantando um cântico de exultação ao Deus Todo-Poderoso. Então Judas está dizendo, olha, esse Deus irá apresentar a mim e a você diante dele sem mácula, sem pecado. É por isso que lágrimas serão enxugadas, é por isso que dor será removida, é por isso que não haverá mais sol, não haverá mais noite na Nova Jerusalém, que a glória de Deus ela estará presente e o povo de Deus já não precisará mais dessas realidades da qual nós vivemos diariamente, de uma vida de busca por perdão, de confissão de pecado. Tudo isso não haverá mais lá na eternidade. Nós estaremos diante dele para louvá-lo e exaltá-lo sem nenhuma mácula. O peso e o fardo do pecado. Não da culpa do pecado. A culpa do pecado já foi removida na cruz, quando Cristo Jesus abriu os meus olhos e fez da minha vida um servo dele. Mas o peso do pecado, de uma vida que, apesar de salva, continua pecadora, continua lidando com os dramas desse mundo caído. Judas está dizendo, isso tudo vai acabar, nós seremos apresentados diante dele sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Então a primeira evidência que Judas dá aqui, lembrança para o povo de Deus, é que nós seremos guardados por Deus. Deus impedirá que nós tropecemos em qualquer pedra para desonrá-lo ou ser tirado de sua presença. Essa é a primeira garantia que Judas dá aqui. A segunda é que nós seremos apresentados diante dele desculpe, irmãos, sem nenhuma mácula, sem mancha alguma. E a terceira e última está na parte final do verso 24, quando Judas diz o seguinte: apresentá-lo diante dele da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ou seja, essa parte aqui é a parte em que nós somos confrontados com uma realidade muito comum no nosso meio. É a realidade que nós achamos que Deus não tem prazer e deleite no seu povo. Isso não é verdade. Deus tem muito prazer no seu povo. Deus tem deleite no seu povo. Deus se deleita na adoração e na exultação de seus filhos. Ele apresentará cada um de nós com grande alegria. Isso lembra muito o que Isaías diz lá no capítulo 53, quando Isaías fala: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito por isso. Deus tem satisfação em mim e em você. Deus se deleita em nós quando nós honramos o seu nome, quando nós adoramos a sua face, quando nós exultamos esse Deus magnífico, esse Deus grandioso. Pensa por um instante que nós seremos apresentados com muita alegria diante de Deus, com muita alegria. Esse versículo aqui é um versículo magnífico, porque muitas vezes nós aprendemos em nossas igrejas que o relacionamento entre nós e Deus é um relacionamento extremamente truncado, por causa da formalidade, né? Por causa dessa liturgia da qual nos é delegada. Quando nós vamos orar, nós escolhemos as palavras corretas, né? Formais, para poder orar. Quando nós vamos falar das coisas de Deus, nós até mudamos a voz, entoamos, né? Damos aquela ênfase na voz, né? Como seriedade.
E Deus está dizendo, olha, meu filho, minha filha, eu tenho prazer em você, eu quero ter um relacionamento com você íntimo, da qual nós possamos dar risada, desfrutar da alegria, né? Eu tenho prazer em você, você é fruto do meu penoso trabalho, o trabalho que meu filho fez na cruz do Calvário. Isso é magnífico para nós. Judas está encerrando aqui o versículo 24, né? Eu sempre me perguntei o que significaria esse grande alegria, ser apresentado diante da sua face com grande alegria, né? Isso me faz lembrar do que Isaías diz, que o Senhor, antes dos dias maus, Ele prepara e leva o seu filho. Todas as vezes que a Bíblia fala de morte, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas e do salvo? E daquele que é justificado? E daquele que será apresentado sem mácula diante dele? A Bíblia não fala. Então tudo leva a crer que Deus tem muito prazer na nossa vida terrena e terá muito deleite na nossa vida futura, quando estivermos frente a frente com Ele. Essas conversas que nós falamos, né? Poxa, agora fulano partiu, está na presença de Deus. É muito verdade, é a segurança eterna do povo de Deus. Paulo nos lembra disso, dizendo, olha, Cristo não ressuscitou em vão, não ressuscitou somente para as coisas dessa vida, Ele ressuscitou para as coisas eternas. Se esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo ressuscitou e nos ressuscitará para vivermos uma vida eterna ao lado dele, constante com ele, né? Então Judas faz essa lembrança do que Deus está fazendo, protegendo, guardando, para que eles não tropecem com seus pés em pedra, apresentando eles sem mácula, sem pecado. Isso é a vida de justificação, a vida de justificados que nós temos, né? A alegria de poder desfrutar de uma salvação que já aconteceu, mas ainda acontecerá de forma completa, quando estivermos glorificados frente a frente com Ele. E quando esse dia chegar, Ele terá grande alegria em se encontrar conosco. Que Deus tremendo que nós temos. Nos deu vida, nos fez nascer, viver, nos salvou, e quando se encontrar conosco, quando nós estivermos frente a frente com Ele, Ele nos receberá com grande alegria, dizendo, vinde, benditos do meu Pai, vinde, vocês são os espólios do meu penoso trabalho. Isso é magnífico. O Judas está lembrando dessa verdade. E ele conclui então no versículo 25, lembrando o povo, chamando o povo, fazendo um convite ao povo mediante essas verdades, para que o povo então possa ter uma vida de adoração contínua a Deus, a este que é o único Deus, ou seja, não há ninguém como Ele, nosso Salvador, alguém que já está com o penhor determinado para nós, e ninguém pode nos tirar da mão dele. Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. A esse Deus seja o cântico de louvor e exultação que cada um de nós podemos dar. O salvo na pessoa de Cristo é o único que pode cantar o digno louvor que pertence ao Deus Salvador. Pois em majestade e autoridade Ele guarda o seu povo, enquanto nos leva em segurança e alegria à sua presença. Esse texto, essa doxologia, ela é uma fonte de encorajamento para nós em um mundo como o nosso, em um mundo caído,
em um mundo quebrado. Que apesar de todas as mazelas que enfrentamos, nós ainda podemos dar um louvor digno ao nosso Deus, reconhecendo que Ele, em autoridade e majestade, está nos guardando, enquanto nos leva até a sua presença, com grande alegria. Que Deus nos ajude, com a sua misericórdia, a lembrar dessas verdades. Que o Senhor possa, de fato, nos dar a graça de ver que sua palavra é uma fonte segura. Meus irmãos, lembre-se do ensino dos apóstolos. Lembre-se, meus irmãos, do ensino dos apóstolos. Tenha uma vida espiritual sadia. Cultive essa vida e socorra aqueles que estão fracos. Porque Deus tem impedido que nós tropeçamos. Deus tem nos levado e nos apresentará sem mácula. E Ele fará isso com muita alegria naquele bendito dia que estivermos face a face com Ele. Vamos orar.